Aplauda o Senhor, dando glória a Deus, com a boca aberta, com a certeza de que você está no melhor lugar do mundo. Amém? Querido, fique em pé no seu lugar, pegue a sua Bíblia, você que trouxe. Nós vamos dar continuidade a esse tema, amar e servir. Repete comigo, amar, servir. Vira para quem está do seu lado e fala assim, ó, amar é fácil, servir também é fácil. Comece ficando em pé no seu lugar. Isso, que lindo. Pega essa Bíblia de crente que você trouxe aí agora e você vai abrir no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 10, graças a Deus. E você vai caminhar comigo lá para o versículo 25. Para quem não trouxe Bíblia, é claro, principalmente os nossos visitantes, você que está acompanhando na internet também, nós vamos projetar o texto aqui atrás. Para eu não ler uma versão diferente, eu vou ler a versão que está aqui no telão. Nós vamos ler do versículo 25 até o 37. Quem achou, fala comigo, glória a Deus. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondeu ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vá e faça da mesma maneira. Diga glória a Deus. Você vai colocar a sua Bíblia no seu lugar aí agora, vai continuar em pé. E com liberdade, se você sentir essa liberdade, você vai dar a mão para a pessoa do seu lado. Jota, mas e a pandemia e o Covid? Você tem essa liberdade. Se for alguém íntimo de você, você pode dar a mão para dar até um abraço, até um cheiro. Mas se você se sentir desconfortável, fica em paz. Dá um sorriso daquele bem canjicão, bem amarelo para a pessoa, para ela entender que você está com receio, mas ela vai te respeitar. Feche os seus olhos. Eu quero pedir para apagar as luzes e nós vamos fazer uma oração agora. Senhor Deus Pai, nós estamos caminhando para uma reta final chamada arrebatamento.
E cada dia que se aproxima essa festa, essa glória, o Senhor está nos estruturando, o Senhor está nos trazendo para si e colocando em nós a essência do céu, porque só entrarão e só herdarão este reino aqueles que tiverem as características dos céus. Portanto, diante dessa visão tão poderosa, amar e servir, nós queremos te pedir, direciona-nos, conversa conosco, Jesus. Que não seja o Jota, que não seja a igreja, que não seja a instituição, mas que seja o teu Espírito vivo e vivificador, que nos encontre, conversa conosco e nos dê paz e nos dê destino, em nome de Jesus. Se assenta dando glória a Deus. Aleluia! Oh, graças a Deus. Meu irmão, se você não está acompanhando essa série de mensagens chamada Amar e Servir, eu preciso só pontuar algumas coisas para você não ficar perdido, porque hoje especificamente eu tenho uma responsabilidade, algo específico de Deus para falar, mas se eu não te esclarecer o início dessa visão, talvez você vai ficar confuso. E a primeira coisa que eu preciso te alertar é que Deus, Ele não joga a esmo. Deus não trabalha com tiro ao alvo. Deus não trabalha com acaso. Deus não é Deus de coincidências. Deus é Deus de projeto. Deus é Deus de eternidade. A Bíblia vai dizer, e esse é o lema da igreja do Evangelho Quadrangular em Hebreus: o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e permanecerá para sempre. Então Deus trabalha com propósitos. Deus trabalha com princípios estabelecidos. E algo que tem se perdido nos nossos dias no arraial do Senhor, principalmente dentro da igreja, desse nicho dos evangélicos, dos cristãos, é uma confusão entre missão de vida e meio de vida. São tantos pregadores de internet, são tantos teólogos autodidatas, alguns achismos, alguns até mesmo blasfêmicos, que estão exercendo função de pregadores, que estão confundindo algumas informações, mas você está hoje no lugar certo, onde a palavra de Deus quer alinhar esse raciocínio. E a pastora nos tem ensinado, ela disse que é necessário estabelecermos esse entendimento, de que meio de vida é aquilo que me sustenta, é aquilo que eu faço, são obras. O meio de vida pode ser a sua profissão, o meio de vida pode ser um hobby, o meio de vida pode ser um talento. Meio de vida é o processo pelo qual eu passo para subsistência, para sobrevivência aqui nessa terra. E muita gente tem aprendido ou entendido de que a missão de vida dele também é essa. Não, eu nasci para ser arquiteto, eu nasci para ser professor, eu nasci para ser cantor, eu nasci para ser diácono, eu nasci para ser pastor. E a Bíblia, ela vai me ensinar de que o meio de vida e a missão de vida são duas coisas completamente diferentes. E Jesus, ele deixa isso claro aqui. Um doutor da lei, ele chega, eu não sei se você percebeu isso no texto, mas ele chega para provocar Jesus. Ele chega para tentar Jesus, para pegar Jesus no pulo, para ver se Jesus falaria alguma coisa que discordaria da lei, ou que fosse uma blasfêmia, algo que servisse de ferramenta para eles acusarem Jesus. E aí ele chega e diz: olha, o que eu preciso para ser salvo? Ou seja, nessa caminhada, qual que é o objetivo final de todo cristão? É alcançar a sua salvação. Então é isso que esse doutor da lei, alguém
culto, alguém douto, alguém que sabia o que estava perguntando, pergunta para Jesus: olha, o que eu preciso para cumprir a minha missão de vida, que é chegar até o Senhor? Quantos que estão aqui que anseiam por esse dia, que vai ver o Senhor face a face, que vai dar uma olhada naqueles olhos de fogo e dizer: eu consegui, eu estou diante dele? É a nossa missão de vida. E aí Jesus, ele vai resumir assim: o que a lei diz? O que se aprendeu? Porque pessoas sábias, pessoas cultas, e isso até os psicólogos já dizem e ensinam, de que pessoas inteligentes sempre respondem perguntas com outra pergunta. Então Jesus joga a bola para ele e fala assim: o que você aprendeu? O que você leu sobre isso? Qual que é a sua missão de vida? E aí ele vai dizer: amar ao seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com tudo que tem, e o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus disse: fechou, passa a régua, é isso aí, ó. Se você fizer isso daí, você vai viver. Jesus, ele sintetizou a lei. Jesus pegou todas as leis e ele a resumiu, a concluiu em 2 mandamentos: ame a Deus. E eu vou dizer isso hoje tantas vezes: ame a Deus. E eu vou repetir, cada vez que eu falar ame a Deus, você vai dar um glória, porque essa palavra tem que entrar no seu coração. Jesus disse: ame a Deus, mas ame com todas as suas forças. Ame a Deus, mas ame ao teu próximo como a ti mesmo. Faça isso e viverá. Eu até anotei aqui em Marcos, no capítulo 12, no verso 30, 31, essa mesma parábola é discorrida, é falada, e Jesus vai dizer assim: olha, não existe nenhum outro mandamento maior do que esse. Jesus estava se referindo a amar ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus vira para aquele doutor da lei e fala assim: olha, você quer saber mesmo qual é a sua missão de vida? Sua missão de vida, e agora eu quero ver se você aprendeu, é amar a Deus sobre todas as coisas. Marido, está ligada no mistério. E o teu próximo, como você amaria a você mesmo? E esse moço ainda tentando pegar Jesus ali na saia justa, na curva, ele se faz de rogado, de desentendido, e pergunta: quem é o meu próximo? E aí Jesus, para não entregar para ele qualquer coisa que fosse servir de ferramenta para uma sabotagem dos sábios, dos doutores, dos fariseus, Jesus conta uma parábola. E essa parábola, eu nem vou me estender contando, porque você já está cansado de saber. A parábola chamada do bom samaritano. Detalhe, em momento algum na Bíblia vai dizer que ele era o bom samaritano. Esse é só um título que colocaram aqui em cima da leitura para identificarmos. Mas Jesus não chama ele de bom, porque em uma outra ocasião alguém chama Jesus de bom e Jesus fala: bom é meu Pai que está nos céus. Mas Jesus conta uma história para que aquele homem dê a resposta que ele tinha tentado tirar de Jesus. Isso aqui já é uma revelação suficiente para você fazer uma análise da sua vida. Você já reparou que todas as vezes que você chega diante de Jesus para pedir, para questionar, para interceder, para rogar, no fundo, você já sabe qual é a resposta? Lá no fundo você já sabe o que é que Deus quer de você? É mais ou menos isso que Deus está fazendo com esse doutor da lei. Jesus conta uma história de que tinha um homem de Jerusalém para Jericó, um caminho perigoso. Esse homem é assaltado, batem nele, rouba ele, fere ele, deixa ele quase morto. E aí passam 3 pessoas. Então essa história tem 4 personagens: os 3 que passam e o moço que cai no chão. E eu não sei você, meu irmão, todas as vezes na Bíblia que eu vejo o número 4, eu já fico ligado. Porque o número 4 na Bíblia, ele fala sobre ciclos, ele fala sobre estações, ele fala sobre degraus que você tem que subir, que
que galgar, sempre que aparecer 4, 40, 400, é virada de chave. Não é à toa que você está na igreja do Evangelho quadrangular, meu irmão. Esse aleluia podia ser mais forte, mas tudo bem, vou deixar para sua conta depois. Esses 4 personagens, cada um tem o perfil. O primeiro que ficou ferido, nós vamos deixar ele de lado. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o sacerdote, um pouquinho sobre o levita, mas a minha missão aqui hoje é falar sobre o samaritano. O sacerdote, ele era a pessoa que fazia a comunicação entre o povo e Deus. As pessoas não tinham acesso a altar, as pessoas não tinham acesso a culto. Talvez essa liturgia aqui já ficou tão banalizada que você pensa que os cultos daquela época eram assim. Não eram. Eles traziam um sacrifício, os sacerdotes entravam para dentro do templo, sacrificavam, derramavam sangue, queimavam, entravam no lugar santo e comiam os pães, lavavam as mãos, pegavam o incensário, entravam no Santo dos Santos, e lá no Santo dos Santos, esse sacerdote se comunicava com Deus. Só que a Bíblia vai dizer que nessa história que Jesus está contando, esse sacerdote, ele toma uma atitude completamente diferente do que se esperava de um sacerdote. Jesus contando essa história, ele fala assim, certa vez um homem estava indo de Jerusalém para Jericó. Jesus estava contando isso para um doutor da lei. E aí Jesus disse, olha, quando o cara estava caído, passou um sacerdote. Logo, o que é que você pensa? Sacerdote? O sacerdote comunicava com Deus. Ele foi lá e falou, Deus, tem alguém caído, desce com a sua glória. Foi isso que o sacerdote fez? Não foi. Jesus diz que ele passou de largo. A tradução muito padrão, ela talvez não te faça entender. Ele não passou perto, fez, eita rapaz, você está machucado. Jesus deixa claro que ele passou de longe. Não houve nem o interesse de saber o que estava acontecendo. Quando a Bíblia vai dizer que o sacerdote passa de largo, Jesus estava sacudindo a estrutura daquele doutor da lei. Eu consigo imaginar, não porque a Bíblia relata, mas porque a Bíblia me faz entender. Um doutor da lei ouvindo falar de que um sacerdote viu alguém caído e passou de longe e não se interessou, é no mínimo uma afronta. Mas a Bíblia diz que nessa história, o sacerdote não se importa com o homem ferido. E eu fiz uma anotação muito rasa. Eu coloquei assim, sacerdote é igual cargo. Sacerdote é igual crachá. Sacerdote é igual liderança. Sacerdote é igual importância. Tem gente que ela tem tanta certeza de que o cargo que ela ocupa é a missão de vida dela. Ela tem tanta certeza de que ela nasceu para cantar, para pregar, para ser diácono, para ser professor de escola dominical, para ser instrumentista, para ser cinegrafista. Sei lá qual é a profissão ou qual é o dom. Eu espero que você esteja entendendo o que Deus está conversando aqui. Tem gente que acha que o sacerdócio, que esse lugar alto, que esse lugar de importância, ele é tão grande que ele consegue até substituir a missão da vida. E Jesus disse, não tem cargo, não tem importância, não tem patamar, não tem sobrenome, não tem zero na conta, não tem nada que supere o relacionamento de alguém que ama a Deus e conhece a Deus. Por isso, o primeiro mandamento e eu vou te testar de novo, ame a Deus de todo o seu coração. O primeiro mandamento não é trabalhe para Deus. O primeiro mandamento é ame ao teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Não é paixão, não é carnal, é amor, é sobrenatural, está em outro lugar, porque o carnal decine pela carne, mas o espiritual, até o amor dele é um amor espiritual. Lá em Coríntios 13, vai falar sobre o amor.
Esse amor de novela da Globo, não. Nesse amor de seriado da Netflix, você chora igual um idiota lá, achando que esse romance existe. Não. É desse amor que Jesus estava falando. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Quem ama a Deus, quem se comunica com Deus, deveria amar a Deus. Porque se Deus estivesse no lugar do sacerdote, Deus pararia uma caminhada rumo a um compromisso eclesiástico para ajudar aquela pessoa. Tem gente que diz que se relaciona com Deus, mas não conhece o coração de Deus. Tem gente que tem cargos, rótulos, que arrotam o relacionamento com Deus, só que se realmente se relacionasse com Deus, se importaria com pessoas, se importaria com dores. Só que depois, a coisa, na minha opinião, fica um pouco pior. Porque talvez esse sacerdote, eu posso inventar assim 200 desculpas. Talvez ele fosse velho, um senhor mais de idade, e assustado, com medo. Falou, eu vou embora porque eu não sei o que está acontecendo. Podia ter acontecido isso, sim ou não? Podia, gente. Eu posso criar um leque de justificativas para esse moço. Talvez porque ele fosse importante demais, ele estava carregando ali as pedras. Eram 12 pedras preciosas que eles carregavam no peito. Ele, isso aqui pode ser um assalto. Tem 1 milhão de coisas. Talvez ele tivesse algo muito importante para fazer lá. Mas nada justifica deixar alguém caído no chão. Isso vai piorar, porque depois passa um levita. E mais uma vez a banalização de palavras ditas no altar, em internet. Nós aprendemos, ou de forma errada, ou até mesmo por falta de estudo, de que levita é quem canta, levita é quem toca. Isso não existe, meu irmão, para. A gente fala, nossa, um levita abençoado, meu irmão, para, você não sabe nada de Bíblia não. Vem para a escola dominical para você entender o que é levita. O ministério levitário na Bíblia, ele falava sobre pessoas que moravam, trabalhavam e eram sustentadas pelo tabernáculo. Eles montavam o tabernáculo, desmontavam o tabernáculo, limpavam o tabernáculo, serviam no tabernáculo. Eram eles quem faziam todos os rituais. Os sacerdotes só podiam sair dessa família, dessa linhagem que era Levi. Então levita é quem trabalha integralmente dentro da casa do Senhor. Só porque cantou 2 hinos é levita, meu irmão. Não, então quando Jesus está falando, depois passou um levita, Jesus está dizendo assim, depois passou um homem que canta, é isso? Não, gente. Depois passou alguém que se relacionava com a igreja. Alguém que tinha uma rotina na igreja. Talvez era até conhecido de muitos. Porque aquelas pessoas que trabalhavam na logística do tabernáculo eram as que se expunham, elas que pegavam sacrifício, levava, cortava, matava, recebia, despedia. Eram essas pessoas. E a Bíblia vai dizer, através dessa história que Jesus contou, que esse levita, ele também passa. E ele olha, e a mesma expressão, ele passa de largo, ele passa de longe. E aí o mesmo esboço que eu fiz para o sacerdote, eu fiz para a levita. Coloquei levita significa ocupação, significa trabalho, algumas vezes talento, algumas vezes dom. Olha aqui para mim. Você pode rodopiar, você pode falar 13 idiomas de língua estranha, você pode ser do CCAA do céu. Você pode saltar dessa altura, você pode enfiar dedo na cara dos outros e entregar profecia.
se o seu coração é frio para a dor dos outros, você também está incluso num texto que está em Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como um sino que tine, eu faria barulho de lata. Tem muita língua estranha que é lata, tem muita profecia que é barulho, tem muito dedo na cara que dá vontade de morder. Pergunta você. Por que você está profetizando para mim se nem boa noite você me dá? É isso que Jesus está falando. Quando o levita passa, a gente espera serviço. Deixa eu falar do jeitinho que Deus está mandando. Levita fala de trabalho, de pegar, de fazer e acontecer, de disposição. A pessoa tem coragem de trabalhar na obra, mas não tem coragem de cumprir o que o dono da obra cumpriria se estivesse no lugar dele. Ah, não! É isso que Jesus está contando para um doutor da lei. Só que aí, meu querido, eu preciso te lembrar desse terceiro que passa, esse quarto personagem. Jesus vai pegar um exemplo que eu não sei se você tem noção. Jesus fala assim: aí veio um samaritano. O doutor da lei já pensou: esse aí então vai a roubar mais, vai a matar mais, velho. Só que Jesus disse: vem um samaritano. E o samaritano, ele se aproxima aos pés dele. Ele pega vinho, ele pega azeite, ele cura as feridas, ele limpa as feridas, ele pega esse rapaz, ele coloca ele em cima do seu cavalo, ele leva para uma hospedagem, um lugar de segurança, ele paga pela diária, e ele diz: enquanto não ficar bom, ele não vai embora, e se a conta ficar maior, depois eu volto e pago, mas esse rapaz vai ficar bom. Glória a Deus, porque nós conhecemos a música do Anderson Freire, né? Um samaritano vem, não era para dar sua religião, Só que o doutor da lei, ele estatelou os olhos. O samaritano fez isso. Jesus inverteu a história, porque Jesus, como eu disse no início, ele sintetizou. Tinha não matarás, não adulterarás, não profanarás, tinha um monte de lei para seguir. E Jesus fala assim: você quer herdar o céu? Estou falando sobre salvação, meu irmão. Estou falando de galardão, não. Estou falando de salvação. Você aí que quando escuta 7 trombetas, você fala: eu vou para a glória. Você quando escuta eu já coloquei as minhas vestes brancas. Só se for para o Réveillon, que você pula 7 ondas, esse negócio todo. A Bíblia está me dizendo. A Bíblia está me dizendo que não vai fazer diferença nenhuma se eu cumprir um monte de obrigação de uma logística e eu não conhecer o coração de Deus. Eu anotei algo aqui e eu queria muito compartilhar isso com vocês. Eu coloquei assim: olha, o que tinha nesse samaritano? Quais foram as características desse samaritano que mexeu tanto com a estrutura daquele doutor da lei, que fez com que Jesus contasse aquela história? E a primeira coisa dela eu coloquei aqui, olha. Primeira coisa que nessa história assusta. Gente, o sacerdote que passa de lado, você pode até dar uma desculpa. O levita que passa de lado, você fala: não, ele era muito ocupado lá. Você pode inventar sua desculpa. Mas um samaritano que curava, aí é demais. Primeira coisa que eu coloquei ali, que característica ele tinha? Os samaritanos, eles eram resultado de uma miscigenação.
Foi quando o povo de Deus se misturou com pecadores, com povos sujos, com povos nojentos, e eles permaneceram cultuando a demônios, deuses falsos, e aquela mistura de religião, de fé, fez com que os judeus tomassem nojo deles. E a primeira característica que eu anotei, isso não é explícito na Bíblia, é eu observando, que eu leio o texto e fico assim, o que está acontecendo aqui? Foi que esse samaritano, ele não teve medo da origem dele. Ele poderia fazer isso aqui, ó. Nossa, queria ajudar, ô dó, mas eu sou samaritano, eu sou sujo demais. Eu posso tentar ajudar, esse moço vai me dar, vai brigar comigo aí, ó. E judeu, a Bíblia diz que ele não pensa no pecado que ele carregava. Ele não pensa na maldição, na miscigenação, nos erros que ele tinha cometido lá atrás. Meu irmão, tem muita gente deixando de ser instrumento de Deus, porque volta e meia o diabo buzina na cabeça dele os erros que ele cometeu lá atrás. E a Bíblia está me dizendo que esse samaritano, quando ele chega diante de alguém que precisava de cura, de uma palavra, de ser carregado, de ser restaurado, o tamanho do pecado era menor do que o tamanho da misericórdia. Deixa de ser bobo. Você vai deixar de amar. Você vai deixar de servir, porque você deslizou lá atrás. Você vai deixar de servir, porque alguém te deixou recluso, porque alguém virou as costas para você. Jesus está te dizendo: eu sei o quanto você pode amar, eu sei o quanto você pode servir. Do seu pecado eu cuido depois, mas vem, se agacha e cuida de quem precisa. Quantas células morreram, quantas supervisões morreram, por pessoas que o peso de um histórico foi mais contundente, falou mais alto do que o nível de misericórdia. É isso que Jesus estava pregando através daquela parábola. Eu anotei uma segunda característica. O samaritano, primeiro, não se importou de onde que ele era, da origem. Segundo, o samaritano não questionou para aquele moço: aqui, por que o sacerdote não te socorreu? Ah, rapaz, o levita tinha que ter te socorrido. A necessidade de curar, a urgência de salvar aquele cara era tão grande, que ele não se preocupou com quem falhou com ele. Porque quando eu me preocupo com as pessoas que falharam, eu também passo a ser o terceiro que falhou. Errou. Oh, meu Deus. Arrancaram minha célula. Oh, Jesus. Tiraram meu cargo. A Sus falou aqui no culto das 18. Gente que foi embora da igreja porque tirou o cargo dele. Jesus está falando assim: enquanto você está batendo boca, enquanto você está fazendo reunião na sua casa para ver qual líder que você derruba, você está virando o terceiro negligente. Porque enquanto eu estou lá questionando: por que será que a pastora fez isso? Por que o pastor não colocou eu? Você está sendo instrumento do demônio do mesmo jeito. Primeiro, ele não olhou a origem. Segundo, ele não ficou questionando quem deveria ter feito. Porque o tempo que eu gasto questionando quem deveria ter feito, eu mesmo pegava e fazia. Dia desse, o que estava acontecendo aqui, gente? Estava tendo um congresso, uma confusão aqui. Aí estava molhado ali, estava até Loyola. Eu estou lá, cadê? Me ajuda a achar um pano, Loyola. Me ajuda a achar um pano, Loyola. Ela, vamos achar. Loyola, né, gente? Vocês conhecem. Lá em cima. Não,
pode deixar, senhor, pode deixar, daqui a pouco eu acho aqui. Eu falei, não, eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Sabe por quê? Porque se eu paro ali na porta, eu fico Loyola. Cadê os escravonautas? Porque tem gente que pensa que diaconato é escravonauta, né? Está molhando o chão da igreja. Essas patricinhas evangélicas, esses mauricinhos pentecostal, precisam entender um negócio. O tempo que você passa perguntando quem tinha que ter feito, já era para você estar lá há muito tempo fazendo, meu irmão. Tem cura estacionada na sua mão. E Deus está falando, vem e faça. Terceiro, coloquei aqui, ele gastou tempo, força, dinheiro e expectativa. Meu irmão, para tudo agora, que eu vou descer. Quem conhece Joel Angel aqui? Quem lembra do Joel Angel? O Joel um dia, nesse altar, ele ensinou para a gente sobre os 4 níveis da oferta. Quem lembra? O Chapa Crente já fez uma temporada de os 4 níveis da oferta. E os 4 níveis da oferta fala sobre oferta física, oferta emocional, oferta financeira e oferta espiritual. Mais uma vez o número 4 aparecendo. E eu hoje lendo, relendo, cantando, brincando com Benjamin de dinossauro. Estou lá, a palavra dentro de mim. Sus colocou as Gabriela Rocha gritando lá. E o negócio, e a casa foi enchendo. E aí Deus me disse, ele também tinha compromissos, mas ele parou o tempo dele. Ele fez uma oferta emocional. Meu irmão, tem vezes que para estar aqui, eu tenho que abrir mão de uma tarde com a Suzy e com o Benjamin. Às vezes, para vir para o culto da manhã, 7 horas, 7:30 da manhã, de todo domingo, eu pego o meu tempo de descanso, de dormir até mais tarde e venho para cá. Eu pego o meu tempo e eu entrego nas mãos de Deus. Os meus relacionamentos, seja maternal, seja matrimonial, seja paternal. Tem alguns amigos sofrem rupturas pela minha necessidade de estar aqui. E aquele samaritano, ele também entregou uma oferta emocional. Tem gente que ora. Deus me dá uma namorada, Deus me dá um namorado, Deus me dá um casamento, eu estou ficando velha, 14 anos, sei o quê. Aí Deus entrega o namorado, vai para o quarto do motel e deita, engravida, acaba a vida, acaba o ministério, porque não sabe entregar ofertas emocionais. Porque eu aprendi com a palavra que enquanto eu busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Ontem lá na casa do Romildo, na casa da Mônica, no aniversário do Ramon, eu disse isso, eu falei assim, gente, não faz sentido uma pessoa deixar de estar na igreja para ser curado, para viajar de férias com a família doente. Porque se eu gasto, se eu oferto as minhas emoções e eu permito que Deus me cura, depois eu saio um fim de semana com a minha família e eu sou bênção na vida dele. Melhor do que ficar um mês na praia, endemoniado, infernizando a vida da família. Oferta emocional. Segunda, física. Pegou, colocou, só puxando o cavalo. Meu querido, amar e servir, amar e servir. Tem gente que não está conseguindo nem andar. É você que vai ter que pegar no braço, é você que vai ter que ligar, é você que vai ter que mandar mensagem. Físico. Estou aqui suando, oferta física. Aprendi isso. Eu gosto de trabalhar, gosto de estar na casa do Senhor. Para finalizar, coloquei aqui, dinheiro. Meu irmão, mexe no bolso.
mexe no bolso. Aí, ó, amar e servir. Era uma senha que eu tinha. O culto tá indo tudo bem. E canta, se fosse, tá não, Deus está aqui. Aí vem a Martinha, hoje é dia de missões, vamos ofertar. O Mamon já senta do lado dele. Você vai dar oferta? Igual um pincher, igual um satanás do seu lado aí. Você vai dar dinheiro, você vai enriquecer a Perosine. Aí que você pega lá, a de 10. Aí o diabo, 10! Você tem uma de 2. Aí você pega de 2, você esbarra na moeda de 50 centavos. Você, moeda. A sorte é que agora está sendo aí nesse bornal aí que eu não sei falar o nome desse negócio. Como é que chama? Salva. Que antigamente era no gasofilaço aqui, menino, tinha umas moedas que batia aqui. Quem lembra do chapa crente? Parecia tiroteio. Eita! Fala em dinheiro pra você ver. Fala que tem que dar contribuição para uma camisa. Fala que tem. Olha, o livro é R$12, é preço de custo. A pessoa consegue comprar um sapato de 300, mas não consegue comprar um livro de 12. Todo domingo ela sai do culto e posta açaí, hambúrguer, pizza. Tem 2 pecados aqui. O primeiro aqui na oferta da igreja, o segundo aqui não me convida. Sou obrigado a ficar vendo não, meu irmão. Se você está tendo sobrando assim, me chama, que nós estamos aí, né, Sus? Estamos aí. Por que você tem dinheiro para tudo? Você tinha dinheiro para pecar. Você cheirava cocaína igual um tamanduá. Era 70, 80 conto para cada buchinha, um spell de 20, ruim, naftalina amassada. E agora que você está diante da casa do Senhor, o que te cura, o que te sara, o que restaura a sua vida, meu querido, algum dia alguém investiu nesse lugar para você estar aqui hoje, ouvindo essa palavra, com luz, com telão, com ar-condicionado, cadeira fofinha. Para você tinha que ter dinheiro para investir. Agora no próximo que vai chegar vai ter que ser cadeira de boteco. Tem que tirar. Tira o demônio que está no seu bolso. Tira esse monstro que está aí. Esse diamante que está aí no seu bolso. Sabe qual é a última oferta que ele faz? Eu termino. Esse moço, ele chega. Ele diz assim, ó. Eu pago. Mas se ele ainda não ficar curado, eu volto e pago mais. Ah, você não veio no culto não, que dó, você está pensando na pizza, né? Eu vou tentar de novo, vamos fingir, só para ficar legal no vídeo, depois eu colocar no Instagram. No final de tudo, depois que ele tinha gastado tempo, físico, dinheiro, ele vira e fala, eu estou gerando expectativa, enquanto não curar, não tira ele daqui, eu vou ficar vigiando, eu passo todo dia, e enquanto ele precisar, eu estou aqui. Esse é você. Esse é você. Jesus estava dizendo, quer ser salvo? Quer entrar no céu? Não é só cantar música da Aline Barros, vir no culto, ficar observando os outros, criticando e sabotando o ministério dos outros. Eu estou com vontade de falar. Não posso. O assunto é outro. Ui. Jesus está te despertando hoje. Ser sacerdote é top. Fazer ITQ, ter teologia é top demais. Ter talento é lindo. Eu gosto de ser cantor, meu irmão. Ter unção é top. Mas não vai adiantar enquanto o coração de Deus não estiver dentro do seu coração. Por último, olha aqui, ó, eu escrevi. Deus nos chama para um relacionamento. Relacionamento não é cumprir obrigações de um sistema. Escrevi ali, ó, no banco agora. Deus me deu agora, então por isso que eu estou lendo devagar. Fala comigo assim: relacionamento gera intimidade.
Diga comigo, intimidade gera satisfação. Fala, satisfação gera desejo. Se eu conheço Deus, se eu caminho com Deus, se eu estou ligado com Deus, eu vou fazer as coisas para tirar um sorriso do rosto de Deus, meu irmão. Agora, o sistema, ele gera obrigação. Fala comigo, o sistema gera obrigação. Obrigação gera rotina. E rotina gera cansaço. Sabe por que tem um monte de gente cansada, abandonando igreja, abandonando cargo, abandona tudo, ainda deixa a gente ferida? Porque não conhecia Deus, conhecia só o cargo. Não conhecia Deus, conhecia só o dom. Porque se você conhecesse Deus de verdade, você estava aqui até hoje fluindo. O Jota, você está dizendo então que é para eu parar de trabalhar, é para eu parar de fazer faculdade e só ficar cuidando de gente que está ferida? Meu filho, você vai pegar o seu meio de vida e vai fazer dele uma ferramenta para cumprir a sua missão de vida. Você é vendedor de uma loja, a pessoa vai chegar para comprar uma toalhinha dessa. Você vai olhar para essa toalha, não mais como meio de vida, ela vai ser uma missão de vida. No meio da venda, você vai estar lá. Não, ela é ótima. Essa toalha é maravilhosa. Essa toalha aqui é igual a Jesus. Ela vai enxugar suas lágrimas, vai tirar todo o seu cansaço. Você conhece Jesus? A pessoa, eu sou desviado. É assim que funciona. Você vai ser engenheiro, pedreiro, o que você é? Dentro da sua profissão, Deus vai te usar. Todo tempo na foto que a Celciele tira, no som que o Natan mexe, no copo d'água que esse pessoal serve, tem que ter serviço cristão. Na música que eu canto, no instrumento que eu toco, nessa foto você está tirando o trem. Fique em pé no seu lugar. Não é o que você faz, é para quem você faz. Não é o tanto que você é bom. Meu querido, eu sou todo errado. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu só sou legal. Eu sou podre. Tem um monte de coisa para resolver com Jesus, para resolver com pessoas. Eu tenho. Só que não é a minha dor que vai me fazer parar de caminhar rumo ao caráter de Cristo. Volta lá atrás, revê essa caminhada. Para de arrotar religião, para de arrotar dom, para de arrotar cargo. E se abaixe. Se abaixe. 4 níveis de oferta: física, emocional, financeira e espiritual. Deposite expectativa nas pessoas. Talvez você está do lado de alguém que você mesmo já lançou palavra de derrota. Porque tem crente que ele não entendeu ainda que a fé sem obras é morta. Aí fica lá, eu sou crente, eu sou crente. Não, você não precisa ser crente, você tem que ser parecido com Jesus. Crente até o diabo é. Abre aí para mim Tiago 2, só para eu ir embora, eu esqueci desse texto. Tiago 2, e aí a gente ora. Verso 17, põe aqui para mim. Não posso esquecer desse texto não, gente. Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Jesus não está falando que só a obra, Tiago não está falando que só as obras são suficientes. Mas também nem só a fé. Ele está falando, a fé sem obras é morta. Olha o 18. O negócio fica pior. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Jesus, a nossa oração hoje, ela é simples, ela é direta. Nós gostamos
desse ambiente de glória, nós gostamos das canções, nós gostamos do sorriso dos irmãos, a coinonia da igreja, nós gostamos. Mas, Pai, quem nós somos quando saímos daqui de dentro? Deus, quem são os nossos vizinhos? Quem são as pessoas da nossa rua? Deus, o que eles estão ouvindo da minha casa? Quais são as palavras que eles ouvem? Quais são as canções que eu coloco no último volume? Ó Deus, para quem eu dou um sorriso? Para quem eu tenho liberado um abraço? Para quem eu tenho liberado votos de misericórdia? Tem gente ferida no meio da minha trajetória, e tudo que eu preciso, Jesus, é ser parecido com o Senhor. Comece a orar, meu irmão. A oração não é só minha, não. É você com Jesus agora. Aumenta o volume dessa trilha. Talvez você não quer orar porque o som está baixo, e aí você está com vergonha do seu marido do seu lado. Não, abre a boca aí agora. Você que está assistindo pela internet também, aproveita esse momento, se ajoelhe. Você não pode ajoelhar, então fecha os olhos. Não posso fechar os olhos, então fica com ele aberto, mas abre também seu coração. Jesus precisa imprimir em nós o caráter do céu. Jesus precisa colocar dentro de nós a essência dele. E que essa semana que vai entrar, Jesus possa te despertar, meu querido. Eu estou orando aqui agora para o Espírito Santo te chamar a atenção. Eu estou liberando a palavra aqui. Abre essa boca e acredita. Pega essa palavra, você vai ser melhor. Você vai ser melhor. Você quer saber? Você vai voltar para Jesus. Você vai voltar para o lugar de onde você não tinha que ter saído. Você vai se estabelecer não só como função, mas você vai se estabelecer como alguém que se parece com Jesus. E nós estamos aqui aprendendo. A Catedral da Paz está aprendendo. A Catedral da Paz está aprendendo. Tem gente aqui nesse culto hoje que quando acabar precisa abraçar alguém. Tem gente quando acabar esse culto precisa perceber quais são os novos convertidos, os visitantes. Tem que ter sorriso, tem que ter abraço, tem que ter vinho, tem que ter azeite, tem que ter cura nessa casa. Senhor, abençoe a nossa semana. Abençoe a nossa família, abençoe o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, tudo aquilo que tocarmos, onde pisarmos a planta dos nossos pés, entra com a gente, através de nós e em nós. Põe a mão na tua cabeça. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce, sublime consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um que recebeu essa palavra e que entendeu o seu lugar em Cristo, não só agora, mas para todo sempre. Em o nome de Jesus, diga amém.